Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, vocês já ouviram falar na técnica dos fazores ou no método dos fazores? Isso é uma ferramenta matemática muito interessante para quem vai estudar para o ITA, para o IME e para as Olimpíadas. Bom, se ficou com vontade de conhecer essa técnica, não deixe de ver esse vídeo. Bom pessoal, esse vídeo é muito indicado para quem está iniciando a óptica física ou iniciando a parte de ondulatória, porque nós vamos trabalhar uma maneira muito direta de somar funções de onda, do tipo senoidal, que é o que a gente mais utiliza no ensino médio. Bom, então desde já, se você já gostou do tema, deixe uma curtida aí nesse vídeo, deixe seu comentário se você gostou ou se você tem outra técnica legal para somar funções de onda. E se você não é inscrito ainda no canal, esse é o momento, se inscreve no canal e aciona o sininho para as novas notificações. Vamos iniciar então a técnica dos fazores. Mas inicialmente é preciso saber o que é um fazor. Então, em poucas palavras, galera, um fazor ele não é nada mais, nada menos do que um vetor bidimensional, qual a fase dele, que é isso, ó, vai ficar variando no tempo. E este vetor bidimensional começa a girar neste plano. Sendo assim, o θ de t, que vai ser a nossa fase, ele pode girar com velocidade angular ômega. Então vai ser ômega-t mais alguma coisa. Tudo bem? Esse é alguma coisa, já já nós vamos falar o que é. Professor, então, o que significa dizer que uma onda é harmônica e progressiva? Uma onda é dita harmônica quando a sua fonte executar um movimento harmônico também. Então, se eu tenho uma partícula que realiza um MHS, esta onda vai repetir aquele movimento após algum tempo, caso o meio não tenha dissipação. E progressiva significa que ela vai caminhar no sentido positivo de x, caso ela se propague na direção x. Y de x e t seria do tipo A seno de ômega-t mais alguma coisa. Esse alguma coisa é justamente o que tem em função de x. Então é costume de se escrever dessa forma: menos kx mais uma fase inicial. Então perceba que esta fase, ou seja, o argumento da função senoidal aqui é justamente deste tipo, e aí perceba que este termo é justamente aquele algo a mais que a gente tinha mencionado anteriormente. Então, uma função de onda progressiva harmônica vai ser escrita dessa forma. Bom, professor, e o que tem a ver essa função de onda com aquele vetor? Vamos lá, vamos com calma. Se você analisar bem, nós vamos ter aqui a projeção deste vetor na direção vertical é justamente tal função. Veja que a projeção vai ser A seno deste ângulo. Como a gente disse que este ângulo é justamente o argumento, a projeção deste vetor ao longo do eixo vertical é justamente o meu y. Professor, mas o y não era função de x e t? Quando nós vamos utilizar fazores, é interessante que nós observemos como este vetor vai variar no tempo, ou seja, como a fase vai variar no tempo. Então, antes de mais nada, é interessante que você defina uma certa posição de análise. Por exemplo, imagine que nós temos duas fontes e estas duas ondas vão interferir no ponto P, ou seja, neste local nós vamos ter a nossa interferência. Bom, é muito importante que a gente diga que esse método ele vai ser bem útil, ele vai ser bem interessante quando as duas fontes possuírem mesma frequência. Vamos colocar uma observação. E aqui existe outro ponto interessante, ou mais ondas. Ou seja, a gente pode usar a técnica de fazores para somar até n ondas em um certo ponto. E quando a gente tiver o resultado, a gente pode saber a amplitude resultante, a intensidade, e aí vai. Então você vai ter muitas informações de uma maneira muito rápida e eficiente. Voltando ao nosso assunto, se eu quero somar estas duas funções, esta primeira vai produzir aqui neste ponto um y1 de x e t, e a segunda vai produzir um y2 de x e t. Então eu vou somar as funções de onda. Bom, mas preste atenção. Quando esta onda já chega neste ponto,
ela já andou o x1. Então, o x1 já é definido. Quando esta onda já andou até este ponto, ela já percorreu x2. Então, x2 também já é definido. Ou seja, quando eu for olhar para a fase de um fasor, eu preciso ver como é o comportamento daquela onda em função do tempo. Então, tudo que tiver fora do fator temporal, eu vou jogar nesse delta. Então, vamos lá. De forma rápida e direta, como eu vou somar dois fasores? E não deixe de assistir o vídeo até o final, que mais à frente nós vamos fazer a aplicação da técnica para 3, 4 fasores. Então, você vai ficar bem experiente no assunto. Pronto, então vamos lá. Olha só, agora eu vou somar aquelas duas funções de onda, y1 e y2. A fase da onda 1, ou seja, tudo que estava dentro lá do seno da onda 1, eu vou chamar de θ1. Que eu vou dizer que ele é função só do tempo, porque o x já está definido, é o x1. Então eu vou acompanhar uma interferência naquele ponto que eu escolhi com o passar do tempo. Eu vou ver se a intensidade aumenta, diminui ou fica constante, tudo bem? Então a fase da onda 1, eu posso dizer que é para a onda 2. O ângulo que eu vou representar vai ser o θ2, desta forma. Tudo bem? Deu para entender aqui a notação, não é? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar o meu gráfico de forma que esse cara aqui seja ômega-t e de forma que este delta aqui seja a diferença entre essas duas partes. Já já você vai me entender. Olha só, como é que eu faço para a gente conseguir a amplitude resultante? Lembrando, a minha onda 1 ela vai ter amplitude A1. A minha onda 2 ela vai ter amplitude A2. Então, como é que eu representaria essas funções de onda? A primeira função de onda eu iria representar como y1 em função do tempo, já que eu já escolhi o x, não é verdade? Seria A1 seno de ômega-t menos kx1. Bom, e a onda 2, como é que ela seria representada? Ela seria a projeção também na vertical, e aí ficaria aqui o y2 de t sendo A2 seno de ômega-t menos kx2, que já está definido também. A gente já sabe quanto é x2, eu não posso substituir qualquer valor lá, mais a fase inicial. Bom, então depois que eu defini essas duas funções de onda, meu desejo agora é somá-las. Bom, cara, se você for muito bom em trigonometria, você pode somar aí sem cerimônias. Bom, a minha onda resultante ela vai ser fornecida pela soma dos fasores. É isso mesmo. O fasor resultante é obtido pela soma dos dois outros fasores. 2 ou mais, a gente pode utilizar essa técnica com mais de 2. Vou representar então graficamente para você acompanhar. Esse vai ser o nosso fasor resultante, ou seja, essa vai ser a minha amplitude resultante. Bem, aqui é um vetor aqui assim, ó, que tem esta amplitude. E qual a fase do fasor? Você lembra o que é fase? É o que vai estar aqui dentro do argumento. Perceba, a fase então vai ser tudo isso, tá certo? Do eixo horizontal até este fasor. Observe que a função de onda resultante vai ser obtida da mesma forma. Nós vamos pegar uma projeção vertical. Sendo assim, nós iríamos precisar escrever esta componente. É fundamental a gente entender que a vantagem primordial de trabalhar com fasores é encontrar de cara a amplitude. Posso trabalhar justamente com uma lei dos cossenos. De cara logo. Observe você que este ângulo vai ser justamente π menos delta. Quem é esse delta? Esse delta ele vai ser justamente a diferença de fase. Olha só, qual é o ângulo que vai estar em cada um deles? Na verdade, aqui não seria ômega-t, seria isso tudo, concorda? Este ângulo seria representado por ômega-t, que já está aqui, mais esse restante, tudo bem? Mas para facilitar de um modo bem direto, a gente já pode omitir esta parte da expressão, deixando só o ômega-t aqui, e vou jogar essa parte justamente atrelado a essa. Por quê? Porque o delta vai ser justamente a diferença de fase, ou seja, se eu fizer θ2 menos θ1, eu vou cancelar esses dois fatores, e aí vai ficar isto, que é o que já colocamos aqui, ó, kx2, θ2 inicial,
menos isso aqui de cima, ou seja, menos com menos vai dar mais, vai aparecer este termo, e aqui vai aparecer também este termo. Ou seja, o delta é a diferença de fase entre as ondas. Então, para não ficar escrevendo demais, eu vou dizer que a primeira fase é justamente isto, e a segunda fase é isto, ômega-t, mais o delta. Tudo bem? Isso não vai interferir em absolutamente nada do nosso método. Como é que eu vou obter a amplitude resultante? Ora, a minha amplitude resultante ao quadrado vai ser A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais 2 vezes A1, A2 vezes o cosseno da diferença de fase. Tudo bem? Deu para perceber, pessoal? Então, se eu tenho a amplitude, principalmente a amplitude ao quadrado, que é o que nós vamos precisar na intensidade, nós já temos então um resultado de extrema importância. Vamos relembrar então para que serve a amplitude ao quadrado? Bom, para a gente continuar, pessoal, é muito importante a gente lembrar dessas duas informações. Primeiro, para uma onda mecânica, sua intensidade depende do quadrado da frequência e do quadrado da sua amplitude. Em outro momento, em outro vídeo, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso também. Agora, na onda eletromagnética, sua intensidade depende do quadrado da amplitude, mas não depende, olha só, da sua frequência. Tudo bem? No caso da onda eletromagnética, a intensidade tem a ver com o brilho. Óbvio que a gente está falando do caso do visível, do espectro visível, só para ficar mais fácil a nossa visualização disso, tá bom? E só mais uma curiosidade. Eu vou pegar então uma dessas relações e vou dizer que a intensidade é proporcional à minha amplitude ao quadrado. Sendo assim, eu vou pegar a equação anterior e vou transformar na seguinte relação. A intensidade da onda resultante, já que lá tem a amplitude resultante, não é verdade? É a intensidade da onda 1 mais a intensidade da onda 2 mais 2 vezes a raiz de I1 e 2 vezes o cosseno da diferença de fase. Viu como o método dos fasores ajudou? A gente já teve essa relação direto. Eu posso também observar como isso vai variar. Qual é o valor máximo desse cosseno? O valor máximo que esse cosseno pode obter é mais 1, concorda? E o valor mínimo é menos 1. Sendo assim, a gente pode observar o seguinte: qual é a intensidade máxima que duas ondas com intensidades diferentes, I1 e I2, pode alcançar? No caso de máximo, nós vamos ter o seguinte, e máximo vai ser, olha só, quando esse cara for 1, você percebe aqui um produto notável, não é verdade? Nós temos a raiz de I1 mais a raiz de I2 quadrado. No caso de ser mínimo, nós vamos ter o I mínimo sendo desta forma, tudo bem? E aqui tem um fato muito interessante. Quando é que nós vamos ter uma intensidade nula? Eu só vou ter o caso de intensidade nula quando eu tiver as duas intensidades iguais. Então, a gente pode dizer que isto só será nulo quando I1 for igual a I2. Tudo bem? Bom, mas para a gente ser mais objetivo, como é que eu vou somar então, professor? 3 ou 4 fasores. Para simplificar aqui a técnica, vamos pensar em 3 ou 4 fontes que vão produzir a mesma intensidade sobre tal posição. Olha só, bom, se eu tenho 3 fasores iguais, qual é a condição da menor diferença de fase para que eu consiga anular aquela intensidade? Perceba, para anular a intensidade, eu tenho que somar vetores, ou seja, somar os fasores e encontrar um resultado nulo. Sendo assim, eu posso perceber que a primeira condição para a gente chegar no mínimo aqui é quando esse cara for 120 graus. Ou seja, aqui 60, 60, 60. Nós vamos encontrar aqui um polígono fechado e aí a intensidade é nula, porque a amplitude resultante é nula. O que vai acontecer neste caso? Nós vamos ter um mínimo geral, ou seja, vai se anular completamente. Essa primeira configuração, eu vou ter o fasor 1, o fasor 2 e o fasor 3. Desta forma, então, o fasor 2 vai estar
defasado do fasor 1 de 120 e o fasor 3 defasado de 120 do fasor 2. Professor, vamos pensar em outra configuração para a gente anular isso. Uma outra configuração para que a gente possa anular essa estrutura de fasores é quando o fasor 1 estiver gerando uma diferença de fase. Olha só, o fasor 1 aqui está na horizontal, então eu vou desenhar ele aqui na horizontal também. Estiver gerando uma diferença de fase entre 1 e 2, aqui ó, de 240. Percebeu? Entre 1, que é horizontal, e o 2, que vai gerar isso tudo, entre o 2 e o 3, também 240. Então, em 120 graus de diferença de fase, nós vamos ter a primeira condição de mínimo. Em 240, nós vamos ter a segunda condição de mínimo. Bom, vamos pensar agora em 4 fasores. Como é que eu trabalharia com 4 fasores? Veja só. Bom, a primeira condição, se eu disser que este é o meu fasor 1, este é o 2, este é o 3 e este é o 4, nós vamos ter a menor diferença de fase deste ângulo reto. Então, quando o fasor 2 está defasado em relação ao fasor 1 de um ângulo reto, todos os outros vão estar da mesma forma e nós vamos ter um mínimo também. Sendo assim, pessoal, você pode usar essa técnica para N fasores, tudo bem? Neste caso, qual seria a intensidade máxima? Ora, a máxima seria quando os 4 estivessem aí sendo adicionados diretamente no mesmo sentido. A minha amplitude ia dar 4 vezes a amplitude de cada um e no total isso ao quadrado ficaria 16 e 0. Pessoal, eu estou trabalhando um caso simétrico, tá? Então é muito importante observar se a geometria do seu problema permite isso. Um caso simétrico que eu me refiro seria se eu tivesse as 4 fontes de onda aqui, tá? Todas a uma mesma distância d, uma da outra, tudo bem? E estas ondas se interferindo aqui em uma dada posição, na qual você vai perceber que a diferença de fase entre uma e outra consecutiva é sempre a mesma. Por isso que quando eu tenho a fonte 1, a fonte 2, a fonte 3 e a fonte 4, a diferença de fase entre a 2 e a 1 vai depender deste caminho, e entre a 3 e a 2 também do mesmo caminho, entre a 4 e a 3 também do mesmo caminho. Então você vai ter sempre estes ângulos iguais, tá legal? Bom, pessoal, então só para vocês entenderem como é que vai ficar o padrão de interferência, aqui nós temos o padrão de 3 fontes e aqui o padrão 4 fontes. Deu para perceber? Olha só, com 3 fontes, nós vamos ter o máximo central. Usando aquela técnica de fasores, é bem fácil observar isso. Nós temos aqui um mínimo, nós temos um máximo aqui intermediário, nós temos outro mínimo, até o padrão começar a se repetir novamente. Você lembra lá da nossa figura? Aqui seria 120 e aqui seria 240. Percebeu? Ou seja, a técnica é facilmente observada e o padrão fica dessa forma. Com 4 fontes, nós vamos ter aqui 1, 2, 3 mínimos, até o padrão começar a se repetir novamente. Onde é que vai existir aqui o máximo secundário? Veja só, é exatamente no ponto médio, entre 240 e 120. Se a gente for calcular aqui a média aritmética, 120 mais 240 vai dar 360. Dividido por 2, para encontrar o ponto médio, nós vamos ter aqui 180. No caso em que nós temos 4 fontes, nós vamos ter aqui 3 mínimos. Percebeu? Então isso é uma dica muito legal para você fazer um problema de interferência com múltiplas fontes de maneira muito direta. E essa já é a base para você poder estudar uma rede de difração com N fendas, onde esse N é muito grande. Vamos voltar então ao quadro anterior. Bom, e se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha. Se você gostou do método, deixa seu recadinho aí pra gente. Curte esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as novas notificações. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, até mais.